Olá, eu sou Roberta Bonfim e te convido a bater um papo atípico, mas um papo absolutamente necessário. Eu começo te perguntando sobre quem te inspirou hoje. Eu acho que a gente precisa se inspirar, a aprender e quebrar algumas barreiras aí que eu gosto de chamar de ignorância e que pode nos aproximar enquanto sociedade e talvez deixar esse todo que somos mais justo. Então, hoje, na estreia desse Papo Atípico, nós vamos receber pessoas incríveis e muito queridas. Espera aí que a gente já chega. Você já ouviu falar sobre capacitismo, espectro autista, respeito às diferenças? Então, para falar sobre tudo isso e tanto mais, eu convido ela, que é psicóloga, que é pesquisadora. Ana, bem-vinda. Olá, Roberta. Tudo bom? Convido também Letícia, que é arquiteta e pesquisadora também. E Olá. ele, tudo bom, Letícia? Ele, que eu adoro dizer que é o responsável pela marca desse lugar e por uma pá de coisas que nos constitui, ele que nos inspira cotidianamente. Bem-vindo, Marcelo. Ei, turma. Tudo bom? E aí ela, que é uma mulher incrível, uma mãe primorosa, uma mulher que encara os desafios de existir permanentemente. Bem-vinda, Cris. Oi, bom dia. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o espectro autista e eu queria que vocês pudessem me apresentar, porque eu faço parte do público comum, do público ignorante, né, que não sabe como se relacionar, que não sabe as nomenclaturas certas, que cai em todos os erros que a gente já não pode mais cair com o número de informação que está ao nosso redor. Então, para essa manhã, eu convido vocês a me ajudarem a ser um ser humano melhor e ajudar quem está assistindo também a ser um ser humano melhor e saber como melhor se portar diante disso. Para começar, vou colocar um filminho para dar uma inspirada e trazer uma questão. Arthur! Arthur! Eu tô aqui com você. O senhor não gostaria de perguntar nada? Então, doutor, ele tem mesmo um problema? Eu diria que ele teria um problema se estivesse dando diagnóstico de diabetes, por exemplo. Mas o que ele tem é uma mente diferente. Como foi o diagnóstico para você, Cris? O Davi tinha 1 ano e meio na época, né? Ele parecia surdo, né? Ele não atendia quando ele era chamado. E ele tinha, assim, a maior parte, né, dos sintomas de autismo. Ele virava o carrinho para ficar rodando as rodinhas, ele não falava,
ele não esboçava nenhuma reação a nada, ele não fazia contato visual, né? E eu não sabia o que era autismo, nunca tinha tido contato. E aí, no começo, há uma negação, né? Uma dificuldade da gente encarar essa realidade, que é muito difícil. Mas, assim, era muito claro, né? Que ele tinha autismo. E aí eu levei ele na neurologista, e aí ela falou que ele não fechava o diagnóstico, né? Mas que começaria as intervenções para poder tentar reverter, né, ou tirar ele do espectro, mas que não aconteceu, né? Mas aí a gente já começa o tratamento, mas assim, é muito difícil esse momento, é muito difícil para a família, né? Há um luto, né, que a família vive, daquela criança que foi idealizada e que não existe, né? Nossa. Para você, Marcelo, como é que foi a questão do diagnóstico? No meu caso, eu tenho 36 anos, prestes a 37. Fui diagnosticado há alguns meses atrás, pouco mais de 6 meses. O que acontece é que eu sempre tive todos esses sintomas, mas a questão é que eu os mascarava intuitivamente para tentar me fazer igual, para ser, no final das contas, ser aceito. Eu acho que o diagnóstico, mesmo com 36 anos, ele foi, para mim, libertador de muitas formas. E eu era tão ignorante sobre o assunto que também enfrentei o autopreconceito. Existe isso, sim. Isso é uma coisa que, inclusive, tem que ser falada, sim. Eu acho que as abordagens, elas precisam ser abordagens simpáticas. Não é ter só empatia, mas sim simpatia, de ter um conjunto de coisas que reajam a isso. E eu não sabia o que era capacitismo há pouco mais de um ano atrás. A partir de um processo voluntário de psicanálise, que eu estava em depressão, então eu precisei passar por vários ciclos, até, infelizmente, falo isso hoje com muita frieza, no sentido de que é uma questão que precisa ser, sim, abordada, né? Mas o suicídio também acaba sendo um dos sintomas. Por exemplo, a depressão profunda e o suicídio, esses temas que envolvem a autoflagelo, a autodestruição, eles passam muito pela cabeça do autista adulto, porque essa questão do normalismo, a normalidade, a exigência, a autoexigência num padrão que não existe, que não precisa existir um padrão específico. E sempre, numa conversa recente com os meus pais sempre souberam que eu era diferente. De certa forma, sempre me protegeram do mundo exterior, e isso, de certa forma, também não foi tão bom para ninguém, nem para eles, nem para mim. Então, assim, para simplificar, eu acho que a questão da normalidade e essas questões que envolvem o diagnóstico, eu também passei, meus pais também não aceitaram. Por exemplo, meus pais já são veteranos, posso dizer assim. E a gente teve uma fase que eu precisei muito ser didático com eles para dizer, o que acontece é isso, eu me comporto assim. Ah, não, mas você não é assim. Cara, na verdade eu sou. Para você, Ana, que trabalha nesse campo, né, da psicologia, do atendimento, qual é a grande dificuldade no processo de aceitação do diagnóstico? Então, enquanto profissional, acho que o nosso trabalho é de escutar, acolher e tentar auxiliar, mas tentar saber dos nossos limites, né? E sair muito desse espaço de detentor de saber, porque é um espaço que me incomoda. Né? E eu acho que jamais a gente vai saber de fato sobre o outro. A gente pode esboçar alguma coisa e tentar auxiliar.
o olhar do outro, né? Qual o grau de interferência dentro da relação com o diagnóstico, mas qual é o grau de dificuldade que o olhar do outro traz? A ignorância, tanto de quem nunca viveu, que não conhece, como de quem está realmente tendo que passar por aquilo ali na pele, né? Não se preparou, não sabia, não nada, e de repente vai ter que lidar com aquela situação, né? Tudo gira em torno da ignorância, toda a dificuldade, todo o sofrimento, né, que isso traz. Quando a gente não tem a noção do que se trata o autismo, apesar da gente saber que várias pessoas têm níveis de autismo distintos, cada pessoa é única, é individual. Acabou sendo, hoje, eu me deixei para que isso seja a minha estereotipia. Isso me acalma. Bem como a roupa que eu estou vestindo de lycra, para esse momento, que é um momento de tensão, para mim, aparecer nas câmeras e conversar com outras inteligências, não só pessoas, mas são pensamentos distintos, isso me coloca num ponto de ansiedade. Eu fico suado, tenho sudorese e tal. E depois eu posso falar de algumas situações em que isso prejudica e como o normalismo combate isso, né? Mas o que eu quero falar é de a minha estereotipia, que eu me liberei para fazer, porque durante muito tempo, boa parte da minha vida, eu sempre tive uma estereotipia diferente. Sempre tive um ponto de ansiedade, um ponto de frustração. Nunca me compreendi como isso. Eu nunca soube o que era uma crise. Nunca ninguém chegou para mim e disse: isso é crise, isso é birra. E eu levei uma vida muito tradicional e, em boa parte, normalista. Normalista porque elas tentavam sempre me normalizar, e eu sempre fui muito de me anular. Para evitar o conflito, e não entendendo que o conflito era, entre aspas, saudável, porque não tinha bagagem para aquilo, aquilo sempre me anulava. Eu sempre fui o normal, muito no sentido de copiar e mascarar tudo que fazia. E no final das contas, a minha depressão surgiu exatamente porque eu não me reconhecia. Nunca fui eu. Nunca eu falo isso até emocionado, porque como se eu levasse uma vida querendo só agradar os outros e nunca agradar a mim. Nunca ninguém me perguntou o que eu sentia. Em momento algum, mesmo os meus pais, que foram pais muito atentos. E ainda assim, sofri diversos abusos, sejam morais e até sexuais. Isso acontece. Por quê? Porque eu tinha um comportamento, eu não quero me expor tanto nesse sentido, mas isso é uma questão muito grave, muito densa, e precisa ser enfrentada com a devida qualidade e responsabilidade. Muito importante a gente não deixar que o autismo ele tome conta de tudo, né? Porque o autismo ele não é tudo, né? Você está ali olhando para um indivíduo. Eu, no meu caso, né, tive esse privilégio, né? Porque ser mãe do Davi é um privilégio, cuidar dessa criança é um privilégio, apesar de todos os desafios. Eu aprendo muito, né, com essa vivência, com essa experiência que a gente tem. Eu não posso olhar para ele como autista, né? Eu não posso enxergar nele só o autismo. E é isso que eu mais quero, né? Que as pessoas olhem para ele e não vejam nele só o autismo, né? O autismo vai dizer um pouco sobre ele, mas só um pouco, não é tudo, né? Então, eu acho que quando eu consigo, né, na minha vida, na minha experiência, no meu dia a dia, ver esse ser, né, para além do autismo, as coisas vão ficando mais fáceis, né? O mundo ele vai se abrindo. Se eu me fecho ali no diagnóstico do autismo e só consigo enxergar isso, o mundo perde todas as cores e eu não consigo ter nada de bom nessa experiência, né? Mas a partir do momento que eu consigo enxergar todas as outras coisas que existem ali naquele indivíduo, né? Todos os potenciais que ele tem, né? As habilidades que ele tem, né? O Davi tem uma habilidade assim com sons
que eu nunca vi, né? A forma com que ele toca nos objetos, como ele tira som dos objetos, de qualquer objeto. Então, ele tem a forma dele de sentir o mundo, né? Quando ele tem um dia de chuva, que ele escolhe tomar um banho de chuva, né? Ele faz isso por inteiro, né? Eu acho que eles têm mais facilidade, os autistas, com essa coisa da presença, né? Do estar presente, né? Do mindfulness que o Marcelo estava falando. Porque eu vejo nele, né? Nas experiências que ele vive, que ele está ali inteiro, está sempre inteiro. Em cada experiência que ele escolhe viver, ele está inteiro. E eu acho isso muito interessante, né? Muito bonito. O diagnóstico em mulheres autistas, ele é mais difícil por esse próprio contexto social que o Marcelo trouxe, que a mulher, ela acaba sendo estimulada de uma maneira mais intensa a imitar comportamentos que são esperados por parte da sociedade. Então, ela consegue camuflar muitas características que fazem parte, né, das manifestações do autismo para corresponder às expectativas que vêm de fora. Então, não é nem assim propriamente uma questão genética, biológica, é puramente assim, uma questão social, né, de a mulher ela acabar desenvolvendo uma capacidade maior de camuflar algumas características que são típicas do TEA para poder corresponder às demandas externas. E aí entra a questão assim de que você ser um autista homem já é diferente de você ser um autista mulher, né? E é algo interessante assim, porque você entra tanto na questão dos rótulos que permeiam o autismo, como dos rótulos que permeiam a mulher. E para deixar esse papo ainda mais lindo, nós vamos receber ela, que vai poder explicar para mim e para você aquilo que ninguém teve paciência de explicar e nem te disse que era importante. Mas ela vai falar. Bem-vinda, Valéria. Satisfação de receber aqui. Roberta. Muito obrigada pela oportunidade. Eu vou começar com uma pergunta muito à minha cara, que é: como é que o teu lugar de base te torna e te traz até esse lugar profissional e humano que você desenvolve hoje, que inclusive lacra às segundas-feiras de batom vermelho? E vou trazer para nós aqui, para deixar esse papo mais bonito, Mariana. Olá, boa noite. Mariana. Prazer estar aqui com você. Muito bom ter você aqui. Agradeço também a oportunidade e a confiança, né, de estar no projeto. Então, é isso aqui, Roberta. A minha base que me trouxe para tudo hoje da acessibilidade, da conscientização. Não é só o mundo do autismo, né? É a inclusão, né? É saber respeitar todos, incluir de verdade. São elas, Luna e Lara, minhas filhas, né? Gêmeas, autistas, que vão fazer 10 anos agora, né? Então, eu vim construindo uma profissão na hospitalar, mas deixei desconstruir e reconstruir para esse mundo mesmo da inclusão, da acessibilidade, do social, das famílias mais vulneráveis, né, mais carentes, porque existe esse mundo do autismo, mas existe também famílias, né, que são invisíveis, né, são essas mais vulneráveis, são os autistas mais severos, são as famílias que não têm o suporte, né, não têm apoio. Então, assim, a primeira a primeira situação que a gente tem que resolver é dar acessibilidade para que elas tenham apoio. Sem acessibilidade, nem o apoio chega, nem elas podem chegar até o apoio, né? Então, aí vem um conjunto Valéria, de acessibilidade, inclusão, né, e a conscientização. Pois é, eu queria que tu
fosse mais fofa do que tu já é no didatismo e nos dissesse o que de fato é acessibilidade, porque é uma palavra que de repente a comunicação, o marketing se apropriou, mas eu não tenho certeza se todos nós sabemos o que de fato quer dizer acessibilidade. A acessibilidade é o direito de ir e vir, né? Isso resume tudo. É o direito, né? Esse direito de ir e vir, ele não é um favor, né? Não é um favor. As pessoas acham que a gente tem que pedir. Não é um direito de todos. E essa acessibilidade, o de ir e vir, a saúde, a educação, né? Todas esses neologismos que surgiram para designar a forma científica do autismo. Cara, isso tem a função científica, eu entendo muito bem, mas é uma coisa que, inclusive, já falei, eu não gosto de ser funcional. Eu não gosto de ser comparado a uma coisa funcional. Eu sou uma pessoa, eu não opero, eu não embora nosso corpo seja um sistema muito lindo, muito brilhante, nosso cérebro, que é em boa parte onde está também o autismo, eu digo em boa parte porque ele também está na parte sensorial, no sistema nervoso, o que acontece é que é uma máquina muito brilhante, é uma máquina mais biológica, é orgânica, tem ações e tem emoções ali envolvidas, ela não é uma máquina fria. E talvez eu tenha entrado em depressão durante essas minhas observações, exatamente por não me reconhecer como uma máquina fria. Não me reconhecer apenas como preto no branco. Em boa parte da minha vida, eu fui o garoto cinza. E é uma analogia que crio, e talvez isso vai entrar dentro do meu jargão aqui, uma mitologia, isso faz parte do meu conjunto mitológico, exatamente porque o garoto cinza, na minha concepção, ou como eu defino, é o garoto que não queria ser visto. A questão é a praticidade, né? Como funciona para cada coisa. E a gente tem muito essa coisa do romantismo, do tá junto, só que a gente não entende como as relações realmente acontecem. Fechando esse parêntese, eu acho que a parte de preconceito, ela sempre vai existir de alguma forma. A gente sempre tem um pré-conceito de alguma coisa, uma pré-concepção de alguma coisa. Uma outra questão de linguagem também, eu não estou aqui corrigindo, é só uma perspectiva de opinião, né, no caso minha, sobre julgamentos. Eu faço julgamentos constantes, eles me salvam de muita coisa. O que eu procuro evitar são as condenações. Eu procuro evitar condenar as pessoas por determinado comportamento ou por determinada coisa, a não ser que isso seja realmente lastimável, cause muito dano ou desconforto às pessoas em comum. Mas, no geral, se são ignorantes, tadinho, é só ignorante. Como é bom ser amado. E eu acho que é a melhor experiência que a gente deve cultivar durante a vida. Somos indivíduos, mas somos mais fortes juntos. Para concluir especificamente esse ponto do preconceito, do ativismo, eu pego leve com as pessoas porque eu quero ser didático. Se eu sentir que elas são hostis, eu só dou as costas, com muita educação. E a questão de observar tudo isso com muita atenção e cautela, sobretudo, porque eu quero colocar aqui alguns pontos sobre preconceito, que é exatamente, existem os preconceitos cruzados. Existe o autista gay, existe o autista trans, existe o autista assim, ou assado. E vão enfrentar duplo ou triplo preconceito por serem autistas, alguns gays, alguns favelados, alguns negros, e são muitas pautas juntas, não dá para resolver tudo junto, mas a gente tem que fazer o máximo para colocá-las todas a nível, porque eu vejo, muitas vezes, é o que eu comentei no episódio passado, existem os autistas, especialmente os médios, assim, os de suporte 1, né, ali já na fase adulta, os jovens adultos,
né, já um pouco mais independentes, já construindo alguma coisa. E existem a família do autista, que também é de alguma forma autista, assim como colocou Valéria. Sim, eles são vivências. Mas uma coisa que eu achei muito interessante sobre lugar de fala é que, quando a minha esposa chegou para mim, ela foi muito didática, ela é professora. Ela foi muito didática em dizer, cara, sabe o que é lugar de fala? É você saber dissertar, se você pode entrar num doutorado sobre menstruação. Você pode dissertar belamente, construir uma poesia, construir uma obra sobre menstruação e passar e tal, transpor barreiras e passar a mensagem. Mas você, como homem, nunca vai sentir o que é uma menstruação. Então, é essencialmente isso. A família do autista é isso. Vai dissertar sobre o autismo. Mas quem vai estar dentro ali da cápsula, quem vai estar realmente sentindo a coisa, é o autista. É a pessoa autista. Então, é aí onde tem que ser dado espaço de fala. Tem que ser instruído, por mais que tenha um suporte alto, né, por mais que tenha um suporte 2, 3, e assim vai, tem mais, né, para que ele tenha voz, ele se manifeste, e que a família não diga o que acha que tem que dizer, e muitas vezes sendo ativista de uma maneira hostil, e mais uma vez segregando. Eu acho que as pautas têm que estar juntas aí, cara. Eu acho que a gente vai ganhar força se tudo estiver junto, tudo estiver no mesmo barco. Eu sou muito grata. Foi uma hora de grandes aprendizados. Valéria, esse lugar aqui, ele não tem porta. Então, sinta-se em casa. Você e tudo que vem junto. Né? Mariana sabe o quanto que a gente gosta de gente que gosta de gente. Marcelo, meu amor, sempre lindo aprender com você. Hoje foi difícil não chorar, foi uma pressão, mas acho que o convite que você faz é o mais lindo, né? Assim, é que a gente ame, que a gente se ame, que a gente ame o outro, que também faz parte de nós. Porque no final das contas, gente, estamos só dentro de um ovo, né? E somos todos a gema e a clara desse mesmo ovinho. Então, se a gente se cuida, vai que até nasce um pintinho bem lindo para a gente poder amar mais ainda e gerar outras realidades possíveis. Hoje, apesar da vontade de continuar conversando, a gente vai parando por aqui nosso papo atípico. Mas daqui 15 dias tem mais papo, mais provocações e mais convite ao respeito e ao amor. E até logo menos.